Essa igreja nasceu durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Era uma grande cidade, não vou entrar em detalhes da cidade. Isso aí, a maioria das Bíblias, na introdução das epístolas, vem trazendo comentário da importância da cidade, da população, da cultura. Isso aí qualquer um pode acessar e ver. Mas como é importante nós podermos compartilhar, ter esse momento, desfrutar dessa bênção, desse privilégio que nós brasileiros temos de nos reunir num espaço preparado, separado, consagrado, para estarmos fazendo leitura da palavra de Deus, estudo, adorando a Deus, cultuando o nosso Deus. Mas, então vamos ler um pouquinho como que se deu, né, o nascimento da igreja em Éfeso. Como eu já citei, Atos capítulo 19, versículo 8. Como a grande maioria que sabe, Paulo era um apóstolo, um missionário. A palavra apóstolo significa mensageiro no grego, e ele tinha a mensagem de Deus para transmitir a judeus e gentios. Atos 19, 8. Diz assim o texto: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então era costume. Ele primeiro ia nas sinagogas porque ele cria que ali teria judeus e gentios, né, pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Pessoas que iam à sinagoga, elas iam para estudar as Escrituras. Então ele tinha isso como ponto de partida. Ele ia nas sinagogas para compartilhar o estudo das Escrituras do Antigo Testamento, apontando e falando a respeito de Cristo. Então diz, como nós lemos, por 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Então, vamos nos ater aqui nessa ousadamente e aprender com aqueles que têm para nos ensinar. E eu tenho que me questionar, cada um de nós aqui, eu tenho falado de Jesus com ousadia, com intrepidez, com coragem, com amor, com dedicação, como tem que ser? Ou tenho me omitido, tenho me calado? É o primeiro ponto aqui. Ele falava ousadamente, como fez João Batista, como fez Jesus, como fez Paulo, confrontando as autoridades em Jerusalém, quando disseram para ele: cale-se, não fale mais a respeito do nome de Jesus. E Pedro responde que mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. E ele não se calou, apesar da perseguição. Paulo também foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi torturado, mas não se calou, sempre falava ousadamente. Nós temos a liberdade de falar de Cristo. Então a primeira reflexão que eu tenho que fazer é me questionar: eu sou esse cristão ousado em falar de Jesus? Ou as pessoas dizem assim: olha, aqui não pode falar de Jesus. Eu simplesmente balanço a cabeça e concordo passivamente. As autoridades é para serem respeitadas. Num local de trabalho, mas sempre há um jeito. Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá a sabedoria para falarmos a respeito do nosso Senhor e do nosso Salvador, que não poupou a si mesmo, que morreu por nós
E às vezes por timidez, por uma educação dissimulada, um respeito dissimulado, nos calamos porque nos é conveniente. A verdade é essa. Mas Paulo falava ousadamente, dissertando, apresentando então um tema de forma detalhada, organizada, sistemática. Para nós dissertarmos, para nós falarmos a respeito de algo, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que ler. Não é assim? Nós temos profissionais aqui de várias áreas. Você, para falar a respeito daquilo que você faz, você estudou, você se preparou, você se qualificou. E como vamos falar a respeito de Jesus, da salvação, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, se eu não me preparo? Aí vamos ficar naquela situação. Não, eu acho, não, eu não concordo, eu acho que é assim. Não, o cristão, para dissertar, para falar de maneira detalhada, organizada, sistemática, justificando um ponto de vista. Por que você tem esse ponto de vista? Porque as Escrituras diz assim, na Epístola aos Efésios, fala a respeito disso, com base bíblica, não baseado naquilo que eu acredito espontaneamente, ou que eu aprendi durante a minha vida. Não, mas aquilo que eu aprendi a respeito de Cristo, do nosso Deus, do Espírito Santo, do que é Evangelho, do que é amor, do que é perdão, do que é graça, do que é misericórdia, apresentado nas Escrituras. E Paulo era um homem preparado. E nós vemos o cuidado, o zelo que ele tem em preparar outros, para que esses outros sejam enviados. Porque ele sabia que é um trabalho não para um homem. Nem Cristo, na forma humana, teve essa pretensão. Tanto que ele chamou os seus discípulos, os preparou e, ao partir, disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo aquilo que vos tenho dito. Mas como que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Ensinar aquilo que eu não sei. Essa é a importância das Sagradas Escrituras. Então ele, ousadamente, dissertando e persuadindo, convencendo, levando as pessoas, os seus ouvintes, a acreditar naquilo que ele estava falando. Afinal de contas, ele é um mensageiro, ele é um apóstolo de Cristo, ele tem a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, com respeito ao Reino de Deus. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, duros, duros como pedra, ou insensíveis e inflexíveis. Essa foi a razão dele ter ficado apenas 3 meses. Ele começou a ter a oposição dos judeus, daqueles que não quiseram se converter a Cristo, de crer em Cristo. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos de coração, descrentes, inflexíveis, falando mal do caminho. Começaram a falar mal do caminho. O Evangelho, ele era conhecido aqui como o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então era um sinônimo, Então falavam mal do caminho diante da multidão. Ou seja, Paulo, é diferente do que nós temos aqui. Imagine Paulo aqui falando a respeito de Jesus e tendo opositores, pessoas se levantando para afrontar aquilo que Paulo estava falando. Porque ali na sinagoga era um local de debate mesmo. Então, falando mal do caminho diante da multidão, daquelas pessoas. Então, estava atrapalhando. Pessoas querendo ouvir a respeito de Jesus e outros se levantando, então, para perturbar, para atrapalhar. Paulo, apartando-se deles, versículo 9, afastando-se deles,
separou os discípulos, separou aqueles que queriam ouvir a respeito de Jesus, passando a discorrer, então, diariamente na escola de Tirano. Então, expor, né? Discursar a respeito de Jesus. Então, ele reservou um lugar. A escola de Tirano, esse era o nome do proprietário desse imóvel, Tirano. Né? Então, esse imóvel aqui, ele não é próprio, ele é alugado. Nós não sabemos se Tirano era uma pessoa que se interessou, ouviu a respeito do Evangelho e abriu um espaço. Chegou para Paulo e falou: olha, Paulo, eu tenho um espaço onde você pode fazer uso para falar a respeito de Jesus. Não sabemos se foi esse o acordo ou se Paulo alugou, né, conseguiu ali levantar recursos para alugar um espaço. Lucas não entra em detalhes, mas estamos sabendo agora, por intermédio de Atos 19:9, que ele então tinha esse espaço, esse auditório, essa sala de aula, né, onde ele podia então discorrer, expor, discursar, pregar o Evangelho, ensinar a respeito de Jesus. Versículo 10, durou isto por o espaço de 2 anos. Então ele ficou 2 anos. Mas no finalzinho do versículo 9, olha, passando a discorrer, o quê? Não tem data show, né? Ah, tem. Diariamente, todos os dias. Não era uma vez por semana. Isso não acontecia apenas aos domingos pela manhã, ou à noite, ou nas quintas-feiras. Não era uma nem 2 vezes na semana. Não eram 3 vezes na semana. Tem gente que acha que estudar as Escrituras 2, 3, 4 vezes na semana é muito. Para alguns pode ser. Para outros é pouco. Paulo fazia isso diariamente, todos os dias, pelo espaço de 2 anos. Um ano, ele tem acho que 52 domingos, 52 e 54, não sei agora exatamente, aproximadamente. Domingos. Se nós calcularmos 2 anos, 365 vezes 2, é como se ele tivesse pregado por 14 anos. Desses 2 anos, ele falou a respeito de Jesus, o que equivale a 14 anos, se fosse apenas aos domingos. Paulo ele não tinha esse tempo todo. Ele tinha rapidez, ele tinha pressa em falar a respeito de Jesus. Por quê? A ideia dele era preparar o maior número de pessoas possíveis, ganhar o maior número de almas possíveis para Cristo, preparar o maior número de pessoas possíveis para que pudessem dar continuidade ao seu trabalho, não só em Éfeso, mas também nas cidades vizinhas, para que ele pudesse então, ao final desse tempo, 2 anos, 3 anos, ele poder ir para outro lugar. Eu não vou ficar aqui minha vida toda, eu tenho uma missão dada por Deus para eu cumprir. E eu não posso perder tempo com bobagens. Diariamente. Versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Dando a oportunidade, ensejo, oportunidade. Fez isso por 2 anos, dando a oportunidade para que todos os habitantes da Ásia. O nosso dever, o nosso dever, outra lição que temos que aprender aqui com Paulo, o nosso dever é dar a oportunidade
para que o maior número de pessoas possíveis possam ouvir a respeito de Jesus. É nossa obrigação, não é favor que nós estamos fazendo para Jesus. Eu estar aqui hoje, eu ler a Bíblia, estudar, me preparar, estar aqui, vocês também estarem aqui, ninguém aqui está fazendo favor para Jesus. Não estamos. É nossa obrigação, é nosso dever. Se nós de fato amamos a Cristo, é nossa obrigação aprender a respeito de Jesus. O que Ele espera de nós, o que Ele quer, o que é um culto de verdade, o que é adoração, o que é louvor, o que é oração. É nossa obrigação, se é que nós amamos a Jesus. Se é que eu amo, se é que vocês amam. Então, ninguém aqui está fazendo favor. Ninguém é obrigado. Eu também não sou obrigado, ninguém é obrigado. Mas nós não estamos fazendo, somos constrangidos. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou constrangido por Deus. Porque quando nós olhamos para o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, do amor que Ele teve por nós, isso não nos constrange? Deus não nos poupou o seu próprio Filho. Jesus não fugiu da cruz. Eu vou fugir de algo bem mais simples, bem mais fácil, de algo muito mais tranquilo para se fazer do que passar pelo que Jesus passou, de que os seus apóstolos passaram. Isso nos constrange, olhar para o amor de Deus, de Jesus, dos profetas do Antigo Testamento, dos discípulos e apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fazia isso para dar a oportunidade. É a nossa obrigação estarmos aqui com as portas abertas, para que todos aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus possam ser saciados. É a nossa obrigação, aonde estivermos, não desperdiçarmos oportunidade alguma para falarmos de Jesus. Esse foi o tema do nosso congresso esse ano, em Águas de Lindóia, pescadores de homens, a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade de lançar rede, de lançar a tarrafa, de jogar o anzol e não desprezar peixe nenhum que venha para a glória de Deus, nas redes do Evangelho de Deus. Ele não desperdiçava, ele diariamente discorria. Nós não precisamos fazer isso diariamente aqui, necessariamente. Aonde nós estivermos, podemos falar de Jesus diariamente. Na escola, na faculdade, no trabalho, podemos falar e devemos falar. Não nos omitir. Paulo fazia isso. Versículo 11. Consequência. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Por que, queridos, que nós não vemos esses milagres extraordinários nos nossos dias? Talvez a resposta esteja no fato de nós, você, eu, a igreja brasileira, a igreja cristã no mundo todo, por não estarmos nos esforçando o necessário, o mínimo necessário. Passamos a semana inteira sem orar, ou com orações rasas, curtas, rápidas, pensando apenas naquilo que é meu, naquilo que é nosso, no nosso mundinho, no que diz respeito a mim, a minha família, a minha igreja, o meu país. Mas quando nos reunimos, queremos
que Deus responda com milagres extraordinários. Querendo usar Deus de maneira conveniente, como se nós fôssemos os senhores e Deus nosso servo. Intimidade. Paulo era um homem que tinha intimidade, comunhão com Deus. Ele recebeu uma missão, assim como cada um de nós recebemos. Não precisa ser apóstolo, ou pastor, ou diácono, ou professor, seja lá o que for, para falarmos de Jesus. Basta ser cristão. Tem cristão aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Consequência desses 2 anos de trabalho dedicado, diário, do apóstolo Paulo, e dos milagres que Deus realizava, dos milagres extraordinários que Deus realizava através desse homem, como qualquer um de nós. O que havia de extraordinário nesses milagres é que o Deus do extraordinário movia Paulo. O que nos move? O que nos incentiva? O que nos impulsiona? É o Deus extraordinário. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Havia conversão, havia arrependimento. As pessoas se arrependiam dos seus pecados, não tentavam se justificar, não se escondiam, mas elas confessavam o seu pecado. Confessavam as suas próprias obras. Não justificavam, não lançava a culpa dos seus pecados nos pais, nos avós, na igreja, no pastor, mas nas suas próprias obras. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, magia, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Vejam o resultado de quando se prega o Evangelho de Cristo, com pureza, com clareza, com dedicação, conversões acontecem. Arrependimento, confissão de pecados e o cancelamento aqui. Não tem nada aqui, ao queimar esses livros, não tem nada de misticismo nisso. Vamos fazer uma fogueira aqui, queimar, cancelar, quebrar maldições. Não tem nada disso. É porque o que não serve para mim, se esses livros de magia, de ocultismo, que antes eu lia, já não serve mais para mim, não serve para ninguém. Eu não posso vender maldição. É vender maldição. Então eu vou destruir, eu vou queimar, vou pôr fim. E é uma maneira também de testemunhar que antes eu cria nisso, antes eu acreditava nisso, e agora não acredito mais. Eu agora creio em Jesus Cristo. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mas como que a palavra de Deus vai crescer e prevalecer poderosamente na igreja que eu congrego, na minha casa, na minha família, no meu país, se ela não cresce e ela não prevalece em mim? Então eu tenho que me esforçar para que a palavra do Senhor possa crescer em mim, dominando todo o meu ser, minha mente, meu coração, meus sonhos, meus pensamentos, meus desejos, e prevalecer. E aí, quando eu me colocar de joelhos para orar, eu vou orar pelos demais.
para que a palavra de Deus também possa crescer e prevalecer na vida deles. Possa crescer e prevalecer na igreja onde eu congrego. Mas não vou orar apenas pela Nova Vida em Coelho. Vou orar pelas igrejas vizinhas. Porque as redes estão se rompendo, os peixes estão fugindo. Precisamos de ajuda. É um trabalho que nós não podemos fazer sozinhos. Como? Que a palavra de Deus vai crescer e prevalecer na minha cidade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no Brasil, se ela não cresce e não prevalece em mim? Se eu não valorizo? Se eu não me importo? Se eu não quero saber o que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas eu não respeito, eu não a respeito e não a trato como a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada. Nas minhas prioridades tem um monte de coisa à frente. A Bíblia está lá em último plano. A palavra de Deus precisa crescer. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, cresceu e prevaleceu poderosamente por onde Paulo passou, porque ela crescia e prevalecia na vida do apóstolo Paulo. Virando a página aqui, Paulo então conclui, depois desses 2 anos, o seu ministério em Éfeso. Deixa ali alguns presbíteros, alguns homens que durante esses 2 anos demonstraram a Paulo, mostraram a Paulo o devido respeito pelas Sagradas Escrituras, pelo Evangelho, pela obra missionária. Paulo então deixa esses homens ali, esses presbíteros responsáveis pela igreja, e ele parte para outros lugares. No final da 3ª viagem missionária de Paulo, em Atos 20, 17, essa foi a 3ª e última viagem dele, impelido pelo Espírito Santo, ele resolve ir para Jerusalém, sabendo que ali ele seria preso. E o seu trabalho missionário estaria encerrado, mas não o seu trabalho como apóstolo. Mesmo da prisão, ele continuaria evangelizando, enviando cartas. A epístola aos Efésios foi escrita da cadeia. Paulo estava preso na cidade de Roma. Mas vamos ver aqui em Atos 20, versículo 17, algo interessante que aconteceu. 17 até o 35. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Então ele estava na cidade de Mileto, que fica cerca de 63 a 67 quilômetros de Éfeso. Então ele pediu que alguém fosse até Éfeso, chamasse os presbíteros, e ele ficou em Mileto aguardando, e os presbíteros então, os pastores, homens que ele ganhou com a pregação do evangelho, fosse a seu encontro em Mileto. Por que Paulo mesmo não foi a Éfeso? Porque ele tinha pressa de ir para Jerusalém. E ele sabia que se ele fosse em Éfeso, ele seria detido ali pelos irmãos. Os irmãos não deixariam ele partir logo. Não, Paulo, fique conosco alguns dias. Nos fale mais a respeito de Jesus e da mensagem que você recebeu do Senhor. E ele não dispunha desse tempo. Ele queria estar em Jerusalém, na Páscoa. Por isso que ele pede a um dos seus companheiros, dos seus auxiliares, que fossem até Éfeso e chamassem os presbíteros. E assim foi feito. Versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes:
Veja o discurso de Paulo. Agora pense, você pai, mãe, tio, tia, avô, pastor, diácono, professor, líder de algum ministério. Você se despedindo. Se nós temos a autoridade de falar como Paulo falou para esses presbíteros que ele constituiu em Éfeso. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como exemplo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós poderíamos falar isso para os nossos filhos, sobrinhos, netos? Será que nós podemos falar isso para as pessoas que fazem parte do nosso ministério, que estão debaixo da nossa liderança, da nossa autoridade? Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais, nunca, deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa, útil para a vida de vocês, de vô-las ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, sem fazer distinção de pessoas. Eu jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa. Eu jamais deixei de vos ensinar, fosse publicamente, ou de casa em casa, ou no particular, no pé de ouvido. Jamais. Quem me procurou, eu atendi. Quem quis aprender, quem quis receber, recebeu. De casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. O quê? O quê que ele testificava tanto para judeus e para gregos? O arrependimento, a necessidade do arrependimento, a necessidade de se abandonar o pecado, não de se esconder, de colocar máscara de crente, mas do verdadeiro arrependimento, de coração sincero, de arrependimento para com Deus, sem camuflagem, para todos, do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que... Esse era Paulo, essa era a vida de Paulo. E deve ser exemplo para você e para mim, para todos nós. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, impelido. Estou sendo impelido no meu espírito. Deus está me enviando para Jerusalém. Não sabendo o que ali me acontecerá. Eu não sei de fato o que vai acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. A vida cristã não é esse mar de pétalas de rosa, esse mundo maravilhoso. Eu vou orar,
vou jejuar, vou ler a palavra, vou me preparar e vou sair pregando o evangelho, vai ser maravilha, todo mundo vai receber e vai ser uma benção. Não é assim. Não foi assim com Jesus. Nem Jesus conseguiu isso. Porque o mundo jaz no maligno. Os apóstolos não conseguiram isso. Nós não vamos conseguir isso. Mas nós não estamos aqui pelos 100% de sucesso. Porque Jesus disse que ninguém que for a Ele, Ele vai jogar fora, Ele despreza. Ele não desprezou a mim, não desprezou a nenhum de vocês que está aqui. Ele não despreza ninguém, e glória a Deus por isso. Já pensou se Ele escolhesse pela nossa capacidade? Olha, toma aqui uma prova, faça uma prova, eu tenho apenas 10 vagas, só os mais qualificados é que serão aceitos. Já pensou se fosse assim? Ou por Ele fosse avaliar o coração de cada um, a motivação de cada um, mas eu vou escolher apenas 10, 12. Será que você e eu estaremos nessa lista? Mas graças a Deus Ele não despreza ninguém. Ele aceita a todos, seja grego ou judeu, romano ou bárbaro. Louvado seja Deus. Que me esperam cadeias e tribulações. Não vai ser fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas é precioso, é valioso, é importante. A recompensa é maravilhosa. Mas nós não fazemos pela recompensa em si. Nós fazemos pelo amor que nós temos por Cristo Jesus. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, a minha missão, o meu chamado. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual é o ministério? De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Repito, essa missão, esse ministério, não é apenas do apóstolo Paulo, ou dos pastores que ele instituiu, ou dos pastores que vieram depois, até chegar aos nossos dias. É de cada um de nós cristãos. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ministério. De testemunhar o evangelho da graça. Mas como testemunhar? Como falar? Como pregar? Como ensinar daquilo que eu não conheço? Não tem como. Impossível. Vou fazer mal. Versículo 25. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais, não vereis mais o meu rosto. Ele está se despedindo, ele sabe disso. Que ele está indo para Jerusalém, que vai ser preso, e que não vai ter mais a oportunidade de voltar a Éfeso. Pelo menos pessoalmente. Ele vai falar com a igreja de Éfeso, como nós vamos ver a partir do próximo domingo, mas através de uma carta. Portanto, versículo 26, eu vos protesto. O que é um protesto? Um cartório. Estou testificando, é um atestado, estou protestando, estou atestando no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Será que nós podemos falar isso para as pessoas que nós convivemos diariamente nos últimos 2 anos?
eu estou limpo do sangue dessa pessoa. Porque eu falei de Jesus para ela. Se ela não creu, eu fiz a minha parte. Orei, continuo orando, continuo pregando. Mas nós podemos dar esse testemunho, mas Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando. Olha, eu estou limpo do sangue de todos. Será que eu estou limpo do sangue de todos? Para quem eu tive a oportunidade de falar e não falei? Estou limpo do sangue de todos. Deus não poderá me cobrar o sangue dessa pessoa. Você teve a oportunidade de falar e não falou. Você teve a oportunidade de pregar, de falar do meu amor, de falar da minha graça e não falou. Ah, Senhor, mas não tem mais. Não tem justificativa. Estou limpo do sangue de todos, todos vocês. Por quê? Novamente aí o jamais. Porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Todo. Não só aquelas partes bonitinhas. Não somente aqueles versículos cor-de-rosa. Mas também de advertir, de instruir, de corrigir, de puxar a orelha quando necessário, de falar aquilo que você não queria ouvir, mas precisava. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais. Versículo 28. Agora o que ele diz? Cuidem de vocês agora. Tudo que eu tinha para dar, tudo que eu tinha para oferecer, foi dado. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando com presbíteros, com pastores, com bispos, são palavras sinônimas. Não são coisas diferentes, é a mesma coisa. Presbítero, pastor, bispo, é tudo a mesma coisa. Então, cuidem de vocês e também do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, não fui eu, Paulo, que eu ordenei vocês pastores, mas foi o Espírito Santo que colocou o rebanho debaixo dos seus cuidados. Cumpram com a sua obrigação, com o seu dever. Você, pai, mãe, você tem responsabilidade para com seus filhos. Quem tem que pastorear seus filhos em primeiro lugar são vocês, pai e mãe. Não transmitam, não delegue, não terceirize essa responsabilidade. A igreja ajuda, dá um apoio, auxilia, colabora. Mas a responsabilidade primária, principal, são dos pais. Porque o Espírito, foi Deus que deu seus filhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Para quê? Pastoreardes. A igreja de quem? É para pastorear, cuidar, alimentar, proteger, guiar o rebanho. A igreja de Deus, não se esqueçam disso. Os seus filhos não são seus. Não crie do jeito que você quer, que você pensa que é o melhor. Não. Crie de acordo com a instrução da palavra de Deus, a qual ele comprou. Com quê? Com o seu próprio sangue. Ele não chegou assim com uma mala de dinheiro e nos comprou. Com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas foi com o seu próprio sangue.
é sua própria vida. Veja agora o que Paulo diz aqui. Eu sei que depois da minha partida, olha, talvez depois da minha partida, não, ele está dizendo, eu sei, é certo que isso vai acontecer. Anotem aí, registrem isso, porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes. O que os lobos querem fazer no meio das ovelhas? Devorá-las. Não pouparão o rebanho. E o pior agora, o mais triste, é que não vão vir só de fora, não. O perigo não vem só de fora, não. Está dentro também. E que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas. Esse pervertido é distorcido, é um evangelho distorcido, não é o evangelho de Cristo. É similar, mas assim, com pequenas distorções, mas distorções, desvios pequenos, o suficiente para nos levar para um lugar que nós não queremos ir. Cuidado, porque no meio de vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, ensinos distorcidos da verdade. Nem tudo que eles vão falar é mentira, porque se tudo que ele falar é mentira, vai assustar. Mas uma distorçãozinha aqui, outra ali, o povão não vai nem perceber, não vai nem se dar conta. Para quê? Para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, cuidado, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, não eram 2, ele ficou 3 meses na sinagoga, mas antes de ir para a sinagoga ele já ficou mais algum tempo. Já estava, depois foi para a sinagoga, depois da sinagoga mais 2 anos. E aqui ele está arredondando, por 3 anos, noite e dia, não cessei de quê? Admoestar, de ensinar, advertir, aconselhar, repreender, com amor, porém com autoridade. Não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Ele se envolvia. Vejam a diferença. O médico, ele não pode se envolver com o seu paciente, com a dor do seu paciente. O paciente está ali chorando, o médico não pode chorar com ele. Mas o cristão, sim. Jesus sabia que estava para ressuscitar Lázaro, mas ele viu Maria chorando. Ele não virou para Maria: Maria, tenha fé em Deus. Onde está a sua fé? Onde está a sua força? Tenha coragem, mulher. Não, ele não ficou repreendendo. O que ele fez junto com Maria? Ele chorou. Vejam a diferença do tratamento bíblico para o tratamento médico. Você não pode se envolver com a dor do teu paciente. Mas a palavra de Deus diz, você tem que se envolver. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Terminando. Agora, pois, encomendo-vos. Estou entregando a vocês mesmos, ao cuidado do Senhor e à palavra da sua graça. Que tem poder. Veja o poder da palavra de Deus e da sua graça. Que tem poder para vos edificar, vos levantar e dar herança entre todos os que são santificados. É um processo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém.